Beleza, vamos lá, gente. Vou dar bom dia de novo. Acho que todo mundo basicamente que confirmou a presença já está aqui conosco. De novo, bom dia para todo mundo. É só fazer uma rápida introdução aqui. Como falei, tem muitas operadoras aqui que a gente já conhece, tem alguns operadores que entraram recentemente na Abrastoa. Então, a gente faz só essa explicação rapidinha, basiquinha, que além de ter as principais operadoras de turismo do nosso mercado aqui no nosso grupo, a Abrastoa também tem um grupo muito robusto de 27 associados parceiros, que vão desde destinos nacionais e internacionais até empresas que são muito conhecidas no nosso mercado. Tem seguros, bancos, empresas aéreas. E mais recentemente a gente teve a honra aí da Atlantica Hotels International passar a integrar esse nosso grupo de associados parceiros, onde o pilar é sempre uma aproximação dos operadores de turismo e a gente proporcionar conversas e negociações mais estratégicas de longo prazo, ao invés daquelas ações mais pontuais. E para isso, hoje aqui, estão com a gente não apenas para uma apresentação, e também para contar algumas das ações deles agora no mercado de lazer, mas principalmente, tá, gente, para ouvir vocês sobre o que vocês identificam como oportunidades, se o que eles vão apresentar é bacana, mas também para ouvir os desafios que vocês têm para vender alguns produtos e algumas coisas que eles vão apresentar aqui, tá? No dia a dia das vendas. Aqui é uma conversa aberta, tanto que a gente deixa aqui tudo, janelas e áudios abertos aqui na medida do possível, mas assim, fiquem à vontade para durante a apresentação, se quiser comentar alguma coisa, ou levantar a mãozinha aí no Zoom, ou fica à vontade para perguntar. Quem não quiser perguntar, fica à vontade também para mandar a mensagem aqui no chat do Zoom, que a gente reúne as perguntas no final e faz aqui para o pessoal da Rede Atlântica. E, enfim, para falar isso, para se apresentar aqui, estão aqui conosco e contar algumas ações aí deles no mercado de lazer, mas também para ouvir vocês, a Daiane Nogueira, que é gerente nacional de vendas de Tour and Travel da Atlantica Hotels, e o Victor Gomes, que é gerente de contas de Tour and Travel também da Atlantica Hotels International, para quem eu passo a palavra agora. Mas, de novo, gente, a conversa é aberta, todo mundo aqui está em casa, então fiquem à vontade para fazer suas perguntas a qualquer momento, ou mandar aqui no chat do Zoom, que a gente lê no final. Daiane e Victor, é com vocês. Legal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daiane, né? Eu sou gerente nacional aqui na Atlântica. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, apresentar um pouquinho da Atlântica para vocês. Acredito que muitas pessoas já conhecem, mas não tão a fundo assim, né? Com mais detalhes. E também apresentar o Vitor, que faz parte do time, né, de vendas da Atlântica, e atende as principais operadoras de turismo aí do mercado, tá? Você quer pôr a apresentação, Vi? Falando um pouquinho de mim, assim, eu estou há 16 anos na Atlântica, sempre fui gerente de vendas das unidades, né, da Atlântica, e desde do mês de abril que eu assumi como gerente nacional do departamento de TMCs e Tour and Travel. Então, para mim é um novo desafio aí na Atlântica. Já conheço alguns de vocês, né, do mercado, e estou muito feliz de estar aqui hoje. A ideia de entrar né, como parceiro da Brastoa é realmente uma aproximação, né, com esse segmento. Para a gente é muito importante, é uma nova vertente para a Atlântica. Todos conhecem a Atlântica como hotéis voltados para o corporativo, né? Hotéis que têm bandeiras corporativas. Então, a gente até tem hotéis em destinos de lazer, mas com uma marca que é do segmento corporativo, como Comfort, Quality, Radisson, né? E a gente já teve no passado alguns hotéis de lazer, mas a gente não tinha um departamento focado em lazer, né? Ações voltadas para o lazer. Então, isso para a gente foi uma ideia assim de, já que temos novos hotéis agora, queremos ficar com esses hotéis e ganhar mais hotéis aí com esse foco, né? Com esse perfil de lazer e em destinos de lazer e com estruturas de lazer. Então, se você quiser passar aí, Vitor, que está com a apresentação. A gente tem mais de 170 hotéis hoje abertos, né? São todas essas cidades aqui que está na tela, né? Então, 170 hotéis, 20 mil quartos, 27 mil quartos,
Tem mais hotéis abrindo, então provavelmente até o final do ano a gente vai estar com mais de 180 hotéis abertos, e aí a gente sobe o ranking, né? Hoje a gente é a segunda maior rede de hotéis no Brasil, a gente passa a ser a primeira maior rede de hotéis do Brasil. Ainda não seremos a primeira em número de quartos, mas provavelmente o ano que vem a gente passa a ser a primeira também em número de quartos. Pode passar, Vi. Aqui um pouquinho, alguns dados. Volta um pouquinho. Então, são 27 mil quartos. A gente tem 200 pessoas, né? 200 pessoas trabalhando em vendas no Brasil. A gente vende Brasil, né? Não estamos fora do Brasil, é nacional. Todos os hotéis estão aqui dentro. A gente representa algumas marcas de fora aqui dentro do Brasil, né? Então, vocês vão ver Hilton, Radisson, outras marcas internacionais que são representadas pela Atlântica aqui no Brasil. Que é um pouquinho das marcas. São muitas marcas hoje, né? Antes a gente era Quality, Comfort, Radisson. A Atlântica sempre foi conhecida por essas marcas, e aí, ao longo dos anos, ela foi crescendo e ganhando outras marcas. Atualmente, a gente comprou a Transamérica, então, para algumas agências ainda é novidade, porque essa fusão, né, aconteceu durante a pandemia, né? E na pandemia as informações não giraram tanto como agora a gente está fazendo, né? Então, muita gente em casa, muita gente nova nas agências, então a gente até entende essa questão da Transamérica ser novidade ainda, mas desde a pandemia a Transamérica pertence à rede Atlântica. Então, esses são o quadro de marcas, temos várias marcas hoje, espalhadas aí pelo Brasil. Né? E essa é a ideia. O Vitor vai continuar a apresentação, vai falar um pouquinho dos hotéis. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, pode interromper a qualquer momento, a gente quer realmente tirar dúvidas. A nossa ideia realmente é estar próximos de vocês, sentir ouvir de vocês o que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação, principalmente com o lazer. Eu já falei com algumas pessoas, que até está aqui nessa apresentação, né, nesse call, e essa é a ideia mesmo. A gente tem um plano aí de incentivo para o ano que vem, de estar mais presente nas agências e nas feiras, e encontrar com vocês. Essa é a ideia, realmente esse é o nosso foco hoje de trabalho. Então, bom dia aí para quem eu não conheço, né? A maioria dos rostinhos aqui, fiquei muito feliz de ver que ou já falei em algum momento, então já são clientes aí que estão na carteira. Se a gente não se falou, provavelmente aí nos próximos meses, com esse movimento que a gente está fazendo, a gente vai se falar, vamos conversar, né? A ideia é muito isso que a Dai comentou, né? A Atlântica agora está entrando, a gente já tinha hotéis, né, produtos em destinos de lazer com esse foco mais corporativo, né, mas mesmo sem ter tantos produtos de lazer, a gente já trabalhava com as operadoras, a gente já tem aí uma sinergia grande com a grande maioria das operadoras, e a ideia agora é a gente, com esses hotéis novos que já estão no portfólio, os que estão para entrar, a gente tem muita coisa para entrar ainda esse ano e no decorrer do ano que vem. Então, a ideia é que a gente fortaleça aí esse braço, né, do lazer dentro da rede e que a gente passe aí a ser reconhecido no mercado também como uma rede que trabalha com lazer, que tem produtos de lazer e que a gente consegue trabalhar esse segmento tão bem quanto a gente já trabalha o corporativo. Eu vou falar aqui, pessoal, especificamente dos hotéis que a gente já tem no portfólio, que são 100% focados no lazer. Então, hoje a gente tem, como eu comentei, os hotéis que estão em destinos de lazer, mas tem uma estrutura mais corporativa, né? O foco hoje da apresentação é a gente falar dos resorts e os hotéis que a gente já tem em operação, que são 100% ali focados no lazer. A maioria, eu acho que em algum momento a gente já falou desses hotéis, já trouxe aí essas informações, mas eu acho legal a gente fazer esse overview aqui para quem ainda não conhece. Eu vou começar falando um pouquinho do Decorum, é o nosso resort que fica em Trairi, no Ceará.
dá ali cerca de 2 horinhas de Fortaleza e também 2 horinhas de Jeri. É um hotel, um resort pé na areia, com uma estrutura 5 estrelas, né? Passando aqui para ver a localização mais detalhadamente aqui, dá para ver que ele está próximo de Fortaleza, Mandaú. A praia que ele fica localizada é a Praia de Flecheiras, que é uma praia paradisíaca lá do Ceará. Toda a estrutura do resort é fechada ali, então só quem está hospedado mesmo tem acesso e consegue acessar essa parte da praia que ele fica, né? E o grande diferencial do The Coral é que ele não é aquela estrutura de apartamento dentro de um hotel, de um resort que a gente conhece, né? Lá eles têm casas que são separadas ali, então cada hóspede fica dentro de uma casa, tem toda a privacidade, toda a estrutura de casa mesmo, então as casas são equipadas com sala, televisão, tem toda a estrutura de cozinha montada, e é bem uma estrutura de um atendimento diferenciado ali, 5 estrelas. Você vê aqui a gente tem os lofts, e aí depois a gente passa para as categorias que tem a piscina privativa, que são o que a gente chama de vilas, né? Então a gente tem a Evissa, a Vila Sumatera, Vila Nusa Dua, Iracema, e além das casas, a gente também tem a estrutura de lazer para ali compartilhada, né? Para quem está hospedado. Então tem um restaurante onde é servido café, o lounge bar, ele tem uma estrutura muito legal. Sauna, a gente tem lá praia de beach tênis, quadra de beach tênis, dá para fazer aula de kitesurf. Então, o The Coral é um produto que é muito bacana, está muito bem localizado lá no Ceará. A gente já trabalha com alguns de vocês e com certeza tem aí bastante oportunidade de negócios para a gente fazer. O Cian também no portfólio, então esse é o nosso antigo Quality Resort Tupéva, né? Ele ficou fechado ali na pandemia, durante todo o período da pandemia, passando por uma reforma, que a gente brinca que, na verdade, não foi uma reforma, né? A gente praticamente trouxe ele do zero de novo e reabriu agora em junho com uma proposta completamente diferente. Então, para quem conhece na época de Quality, talvez nem reconheça aqui como o mesmo hotel, né? A gente tem agora uma estrutura de lazer completa lá, com piscina aquecida, área de lazer infantil ali completa. Ele está bem localizado aqui de frente para o Hop Hari e para o Wet n Wild, perto também do Outlet Premium. 30, 40 minutinhos de São Paulo, próximo de Campinas, de Jundiaí. Então, todas as cidades aqui do interior de São Paulo, do entorno, a gente tem feito bastante... tem tido bastante demanda dessas cidades aqui do entorno de São Paulo, mas também da capital, né? Um destino que, se você for ter 30, 40 minutos, não está tão distante assim, então a gente tem tido bastante demanda de São Paulo para lá. A gente tem aqui um pouquinho dos apartamentos, né, lá do Cian, também foram reformados, também tiveram aí a estrutura deles repaginada, a gente não tem mais apartamento com carpete, são todos com piso frio. Lá a gente tem 2 categorias só, né, então a gente tem o apartamento com cama casal e o apartamento família. Nesse apartamento com cama casal, a gente consegue acomodar até 3 pessoas, né? 2 adultos e uma criança. E nesse família, como são 2 camas de casal, a gente consegue acomodar aí até ou 2 adultos e 2 crianças, 4 adultos. A gente tem essa configuração aqui de apartamento lá. A área de lazer completa. Então, a gente já tinha, na época do Quality, uma área de lazer ali com piscina, né? E agora no Cian a gente conseguiu expandir isso muito além. Então, tem 2 piscinas, uma piscina infantil, uma piscina adulto, quadra de beach tênis, tem aqui o Jardim Secreto, que é um espaço para quem ali quer ficar mais à vontade, tem um redário, então a pessoa consegue ficar ali lendo um livro, fugindo um pouquinho ali da muvuca das piscinas. A gente tem a parte aqui de lazer para as crianças também, então tem uma estrutura aqui para as crianças de 3 e 6 anos, a parte de recreação também é separada, então tem de 3 a 6 anos uma turma, de 7 a 12 anos é uma outra turma que fica responsável, a gente tem esse público aí de 3 a 17 anos que já fica com outro tipo de programação lá dentro, e para os adultos também. Então, é tudo separado, segmentado. Lá a gente tem trabalhado bastante uma programação mensal diferenciada. Então, por exemplo, agora em outubro a gente está com a temática de Halloween, em novembro a gente vai ter os Jogos da Copa, então vai ter uma programação voltada para a Copa.
Natal e Ano Novo também a gente vai ter ali os pacotes diferenciados. Eu geralmente costumo aí mandar para vocês o que a gente tem ali de diferencial, e a ideia é a gente sempre ter isso compartilhado para que vocês também tenham essas informações aí da programação. Que a foto aérea dá para a gente ver bem a estrutura, né? Então ficou uma estrutura bem robusta lá de lazer. A gente tem aqui a praia artificial. Não sei se o mouse aí aparece para vocês em destaque, mas só passando aqui, então tem a praia artificial, aqui a piscina adulto, que ela é climatizada, então mesmo que esteja friozinho, que nem a gente está esses dias aí em São Paulo, a pessoa consegue aproveitar, consegue curtir. Tem aqui as quadras de beach tênis, aqui mais nesse cantinho, a piscina infantil. Pertinho de São Paulo, um produto excelente. Lá a gente tem 2 restaurantes, então a parte de alimentos e bebidas lá também 100%, a gente tem bastante elogios dessa parte lá. A gente tem trabalhado lá com a pensão completa, né, como... Victor, é o André, só para você saber, aparece sim o mouse, tá? Fica à vontade para usar, para mostrar alguma coisa, tá? Quando eu passo assim, dá para ver, né? Ele ilumina. Perfeito. Aqui os bares também, a gente tem 3 bares lá, esse Zimbro fica na recepção e os outros 2 lá na área de lazer. Um é o bar molhado, fica dentro da piscina, e o outro ali na parte externa. A pessoa consegue pedir e colocar na comanda ali, que eles ficam com uma comanda, uma pulseira, onde vai sendo marcado tudo. E a gente também tem o E-Suites, que é o nosso resort também pensão completa, que fica em Itá, Santa Catarina. É um produto que ele é novo também, a gente abriu esse resort ali no comecinho da pandemia. Então, se a gente parar para pensar que a gente teve aí um período de baixa ali durante a pandemia, né, ele praticamente está com a estrutura ali zerada. É um produto muito bom, fica ali de frente para o lago de Itá. A gente tem ali, essas são as categorias de apartamento, então tem o superior, superior duplo, master, luxo, a suíte família, que a gente consegue acomodar até 4 pessoas nesse apartamento, e o premium é a cereja do bolo, né, um apartamento com jacuzzi, com vista para o lago e para as piscinas aqui do apartamento, uma estrutura bem legal. A gente tem aqui no E-Suites as piscinas coberta e descoberta, todas elas são aquecidas, sabe que a região sul ali é mais fria, então as piscinas do Itá são aquecidas. Aí a gente tem toda essa estrutura lá de bar também, as jacuzzis, área de jogos, bar do boliche. Lá também tem a equipe de recreação, então sempre nos finais de semana a gente tem essa equipe que fica lá com as crianças e tem as atividades ali separadas, além da estrutura, né, que a gente já tem a equipe de recreação também. Ele fica bem de frente para esse lago, então a gente consegue explorar bastante o lago para as atividades. A gente tem uma agência de viagem que fica dentro do resort, onde a pessoa consegue reservar passeio, explorar bastante aqui essa região do lago para fazer passeios. Então, é uma coisa que a gente tem bastante forte lá também. Uma área verde bem grande. Da parte de A e B também, lá a gente trabalha com meia pensão e pensão completa. São 2 tipos de pensão diferentes que a gente tem. E a novidade agora que a gente vai inaugurar ainda esse ano, a previsão está para dezembro, que é o DoubleTree Foz do Iguaçu, um produto novo aí que a gente está trazendo para a região de Foz. É uma região nova para todos, que a gente não tinha hotéis lá em Foz do Iguaçu até então, né? Então, a gente está começando a explorar a cidade, começando a explorar os diferenciais que a gente tem. O DoubleTree ele vai ser um produto 5 estrelas, né? A DoubleTree ela é uma marca full service da Hilton, então a gente tem uma estrutura lá 5 estrelas para atender de resort. Ele vai ter uma estrutura de resort também. Então, aqui só uns pontos da localização, ele fica a 9 quilômetros do centro. Próximo ali a gente tem diversas opções gastronômicas de bar, restaurante, 22 quilômetros das cataratas, 7 quilômetros ali do Marco das Três Fronteiras e 9 quilômetros do aeroporto. Então, ele está muito bem localizado na cidade. A gente tem aqui a estrutura de lazer que a gente vai ter. Então, são 251 apartamentos
Lá a gente tem piscina climatizada também, 2 piscinas, uma coberta e uma descoberta. Aqui mais para frente a piscina tem uma parte infantil com tobogã, toda a parte de lazer completo para as crianças. Tem uma parte de eventos também, restaurante, home service. E fizeram os hotéis, assim, eu não quis me estender muito, trazer muito no detalhe, são produtos que a gente já trabalha com vocês, então acho que talvez a maioria aí já conheça os hotéis. A ideia foi trazer mesmo um overview, falar desses produtos. A gente queria ouvir aí um pouco de vocês, né? Quais são as dúvidas, se tem alguma coisa aí que a gente consiga esclarecer dos hotéis, da rede. Ô, Vitor, eu vou começar aqui enquanto os associados vão trazendo as dúvidas. Eu queria tirar uma dúvida. Quando você falou lá do Itá, você comentou que o serviço de entretenimento nos finais de semana. Durante a semana e na alta temporada, isso vai ser contínuo ou não? É só finais de semana mesmo? Na alta temporada eles ficam também disponíveis ali, geralmente, o período todo. Só na semana, nos períodos de baixa, geralmente não tem, porque a ocupação lá costuma ser menor. Uhum. Maravilha. Na alta temporada Eu acho que tem, sim. deve... Maravilha. Acho que deve ter uma pergunta que é comum a todos aqui, e aí não sei, mas você trouxe aqui os hotéis 100% lazer, mas a Rede Atlântica tem hotéis que estão em cidades que são turísticas e que a gente sabe que na temporada também o corporativo acaba tendo uma demanda menor e que é uma oportunidade de trabalho também para as operadoras. Vocês estão se organizando também? Existe? Isso está em aberto? Só eu acho que talvez seja importante a gente esclarecer aí esses detalhes. Esse movimento que a gente está fazendo, né, de trazer o lazer, de fazer essa movimentação de trazer a Atlântica para o lazer também, engloba esses hotéis que a gente já tem, que estão nessas cidades estratégicas ali. Então, a gente tem, só citando alguns exemplos, né, o Quality João Pessoa, Quality Salvador, os hotéis de Recife, são hotéis que, embora eles tenham muito a veia do corporativo, a gente já consegue trabalhar o lazer muito bem nesses hotéis pela cidade, né, pela localização que eles estão. Então, essa ação também engloba esses hotéis, a gente está mapeando aí com esses hotéis toda a estrutura de lazer, então a gente está fazendo um trabalho aqui interno de mapear quais hotéis aceitam pet, quais hotéis têm piscina aquecida, qual hotel tem sauna, para a gente poder ter um material robusto e entregar, disponibilizar para as operadoras, para as agências, né, para que a gente consiga também trazer esses hotéis para esse movimento do lazer. A ideia é trazer a rede como um todo, até mesmo essas cidades que às vezes a gente não tem tão característica ali como lazer, né, mas para uma demanda pontual, às vezes tem um grupo, alguma coisa ali muito pontual na cidade, a gente também vai trazer para esse movimento até mesmo os hotéis que não são ali hoje não são tão vistos como lazer. Mas a gente tem sim, tá no projeto todos os hotéis. Até tem Bom muitos dia, hotéis Victor. Oi, bom dia. Tudo bom? Tudo. Desses hotéis que você apresentou, na verdade, algum desses é all inclusive ou todos são MAP e FAP? Todos MAP e FAP, viu? A gente não tem hoje nenhum ainda na rede que a gente trabalha o All Inclusive. O Foz a gente vai ter o MAP, né, que a gente entende que até pela região lá é uma cidade que o pessoal costuma sair para fazer os passeios durante o dia, né? Então a gente fez um estudo ali e seria o melhor. Mas assim, nada impede da gente ter negociações pontuais específicas se tiver uma demanda, né, a gente negocia alguma coisa ali pontual, mas nos canais, né, no Minibis, o padrão que a gente tem hoje é MAP e FAP. Certo. E outra coisa, criança CHD free, né? Eu vi que no Cian, 2 CHD, 12 anos é free. Os outros também têm a mesma característica? CHD Então, free? no Cian é bem pontual lá, porque é de acordo com a categoria, né? A gente tem um dos apartamentos lá que acomoda o que tem uma cama de casal, né? A gente consegue acomodar Sim. 2 adultos e até uma criança de 7 anos na mesma cama dos pais. Então, para esse apartamento é uma política. E para o família, que é o outro... Vocês não estão vendo mais a minha tela, né? Não. Tá vendo Deixa eu você? só compartilhar de novo aqui, que aí eu consigo... vocês conseguem visualizar até junto comigo aqui na apresentação.
Essa primeira categoria aqui, ela tem uma cama de casal, é uma cama grande, mas a gente, via de regra, que recebe só 2 adultos e uma criança na mesma cama dos pais. Free. Isso. Essa questão dos 7 anos, lá eles são bastante flexíveis. Então, tem 8, 9, a gente consegue negociar dentro Certo. de uma margem ali. Já nesse família, são 2 camas de casal grande. Aí aqui eu consigo acomodar até 2 CHDs de 12 anos cortesia, porque aí são 2 camas Mas é de casal, então só o Cian que tem CHD free ou os outros também têm? os outros também têm, é que a política varia, né? No Decoral, ele também é a partir de 7, o Itá também é a partir de 7, só no Cian que a gente tem essa flexibilidade maior pela categoria. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Gente, fica à Deixa eu parar de vontade aí para abrir o compartilhar. microfone, manda pergunta via chat. Já que você falou em política, Victor, quer comentar sobre política de grupos? Tem alguma restrição? Tem alguma dica? Como é que está a questão de grupo? Para grupo, a gente tem, a partir de 10 apartamentos, a gente pede para fazer uma negociação pontual ali com o hotel, né, para a gente poder ali ter esse controle. Mas também tem a disponibilidade no minibus se for um período de baixa, se tiver alguma que não esteja tão em alta, a gente consegue fazer pelo minibus. Mas a gente pede a partir de mais de 10 apartamentos ali, a gente fazer a negociação direto com o hotel. Essa questão dos grupos até para o lazer é uma coisa que para a gente é bastante novo também, então é uma coisa que a gente vai sentindo aí com vocês conforme essa demanda for surgindo. Agora com o Cian a gente tem tido bastante essa procura, a gente está sentindo como que é a melhor forma de trabalhar, como que a gente vai operacionalizar isso aí para os próximos, até a gente tiverem dicas aí, tiverem feedback nesse sentido, a gente está super aberto aí para ouvir também. Eu penso que uma questão tão importante quanto o grupo, pensando em temporadas, é muito importante trabalhar com bloqueios, né? As operadoras trabalham sempre com muita antecipação nas vendas, e ter essa segurança para poder vender com tranquilidade, isso é uma questão importante. Acho que os operadores podem falar melhor do que eu, mas até é importante entender como vocês estão trabalhando, se vocês já adotaram uma política, se vocês estão adotando, e para quem entrou depois também é importante só saber que esse movimento da Rede Atlântica de se consolidar como lazer, ele é recente. E a vinda da Rede Atlântica para a Brastoa tem muito a ver com isso, de estamos entrando no lazer, queremos ganhar espaço, queremos concorrer e queremos estar perto das operadoras para entender as dores das operadoras e a gente fazer um trabalho melhor. Então, gente, sintam-se à vontade, inclusive, para levar essas sugestões, essas possibilidades, os modelos de trabalho que vocês adotam e que são boas práticas, porque eu acho que é uma construção conjunta, né? Ponto é muito importante, Mo, que você trouxe, porque é exatamente esse movimento que a gente está buscando, né? Entender do mercado como que acontece hoje, é um segmento que para a gente é bastante novo. A gente tem aí, dentro desse universo de 170 hotéis que a gente tem na Atlântica, só 3, 4 hotéis aqui que são 100% lazer, né? Que a gente tem essa estrutura muito robusta de resort. Então, a gente está agora nesse movimento até para conseguir entender, conseguir visualizar como que já é feito, como que a gente trabalha. Essa questão dos bloqueios que você comentou é um dos pontos que a gente tem conversado com os hotéis e trazido essa realidade para eles, para a gente trabalhar muito com antecedência, os períodos de alta, os períodos de maior demanda. Então, Carnaval, Réveillon, já ter os pacotes ali estruturados para a gente começar a soltar isso com muita antecedência para as operadoras, para as agências, né? A gente mapeando essa demanda do lazer, a gente começou a perceber essa importância de ter essa antecedência, de ter esse planejamento, de divulgar com antecedência o que tem programado. Então, vocês vão começar a perceber agora que a gente vai trazer com muito mais antecedência e com muito mais detalhe ali o que a gente tem de programação. Mas é um movimento que a gente está começando agora também. E os hotéis também estão entrando agora, né, nesse looping aí de programar, de vir com antecedência. Então, com certeza, dentro desse movimento do lazer é uma coisa que a gente vai começar a atuar de forma mais forte. Vou pegar aqui de novo, tá, gente? Vou falando, enquanto vocês não falam, eu vou pegando o gancho. Eu queria trazer uma questão que eu acho que é muito importante, e eu tenho essa visão muito pelas conversas preliminares que a gente teve com a Rede Atlântica, antes, inclusive, da rede entrar para se associar no Brastoa. E da mesma forma como a gente tem os nossos desafios enquanto operadores, a hotelaria também tem os seus. E aí, numa das primeiras conversas, a Daiane me trouxe muito essa questão dos hotéis novos em destinos que ainda não estão consolidados e como é que esse trabalho entre operador e rede hoteleira pode se dar para que se potencialize esse produto, se potencialize
essa região. Então, e eu tenho aqui esse produto que vocês acabaram de falar, o Itá, que eu imagino que se enquadra dentro dessas características, porque é uma região nova. Então, eu não sei se todo mundo conhece ou não, mas da mesma forma que pode ser um desafio posicionar um produto novo, pode ser uma oportunidade, já que é um resort que já vem com uma estrutura bastante parruda. Então, eu acho que nesses casos, valeria também a gente ter uma noção não só da programação do hotel, aliás, não só no caso de Itá, mas de todos, não só da programação do hotel, mas da programação do entorno, que tipo de Sim. experiência é oferecido, o que essa região pode proporcionar. É uma região que tem uma pegada mais cultural, mais gastronômica, mais de ecoturismo, o que é que pode ser utilizado, e até vocês também ajudarem nessa busca do que existe na região. Então tem um festival aqui de jazz, ou de seja lá o que for, ou de alguma questão gastronômica. Por quê? Porque isso pode estimular a comercialização do lazer também, e a gente tem aqui muitos operadores que são especializados em nichos de mercado. Então, assim, como os produtos também podem se moldar a partir da oferta ou a partir da demanda. Então, para a demanda de jovens ou de sêniores, ou de seja lá o que for, a gente consegue também ter essa flexibilidade. Eu acho que essas conversas são importantes para vocês irem trabalhando o melhor fit entre os produtos e também a característica das operadoras, né? Sim, ô Mônica, e é muito importante isso, a gente está aprendendo, assim, a gente como corporativo aqui, né, como vendas corporativo, a gente tem aprendido muito, a gente tem cobrado muitos hotéis, principalmente esses hotéis, né, que tem uma estrutura de lazer maravilhosa, mas não tem um destino, assim, de lazer tão conhecido. Então, a gente tem cobrado toda essa programação do entorno, do que está acontecendo, dos festivais que acontecem na cidade, de todos os pontos turísticos, que às vezes eles acham que nem é um ponto turístico, mas é um ponto turístico porque tem história, né? E onde tem história, as pessoas querem conhecer, querem ouvir a história, querem entender a história do local. E também a programação do hotel, né? Com antecedência, que é o mais difícil, né? Porque para a gente vender o lazer, as pessoas compram com antecedência. A gente já entendeu isso e os hotéis estão cientes disso. Eles precisam ter uma programação, por exemplo, do Réveillon com antecedência. Eles têm que começar a pensar na programação do ano que vem agora, né? Do segundo semestre do ano que vem, eles têm que começar a pensar agora e já programar tudo e dar todas essas informações para a gente começar a disparar, vender e mostrar para as agências, né, e para os operadores. Então, a gente tem cobrado muito isso, principalmente as incomings também, que precisam de tarifas negociadas com muita antecedência. Então, assim, a gente tem cobrado isso dos prédios e é uma cultura que é nova para a gente, né, como Atlântica. Então, a gente está aprendendo tudo isso e eu acho que agora vai dar muito certo, né? Tá todo mundo no mesmo mood aí, que é lazer. Então, estão todos cientes que a gente precisa ter esses pontos muito certinhos, né? Que são as programações, vender não só o hotel, o destino, o que tem no entorno. E é isso. Fazendo isso que a Mônica falou, a gente tem, além dessa questão dos pacotes, né, dos períodos, a gente tem dentro dos hotéis, às vezes, coisas que eles mesmos não divulgam. Então, por exemplo, o Decoro, a gente tem lá uma escola de kitesurf lá dentro, que a pessoa consegue ir lá fazer as aulas, pegar o certificado, fazer o curso. Então, às vezes, na operadora tem uma demanda disso que a gente consegue linkar com esse serviço que o resort, o hotel já tem, e aí a gente consegue fazer uma parceria. Então, nesse sentido, até tem o meu contato da DAI na apresentação, se vocês tiverem alguma demanda nesse sentido, alguma coisa ali que, nessa região eu tenho um serviço que o hotel tem e que seria legal. Eu acho que é super, super válido aí a gente fazer essas parcerias também nesse sentido. Então, Decoro tem a escola de kitesurf, no Itá a gente tem ali o lago, que tem muita coisa para a gente explorar. Aqui no Cian a gente está de frente para os parques, então parceria com os parques, a gente consegue pensar muita coisa aí em conjunto para a gente trabalhar esses hotéis e conseguir vender muito junto. Contem muito com a gente aí nesse sentido, gente. Estamos aqui para isso, para que a gente tenha essa aproximação, esse contato, a gente fazer bastante negócio juntos.
Os contatinhos do Victor e da Dani estão aí projetados, mas vão na apresentação e na gravação depois. Mas já aproveitando também, Victor, vocês querem dar um panoraminha como estão a disponibilidade, eventualmente, para esse ano, 2023? Tem algum hotel que já está um pouco mais lotado, tem que ficar num alerta, olha, aqui não tem tanta vaga, tem alguma coisa assim no horizonte já que dá para adiantar? Olha, André, só um minutinho, já vou engatar uma pergunta que eu ia fazer aqui com a do André, e especialmente no caso de Foz do Iguaçu, porque é um hotel novo que vocês estão abrindo. uhum, Vocês já estão com pré-venda, não estão? Então, eu acho que isso também se enquadra aí nesse não, vai conjunto. abrir. É, isso que eu ia falar. Foz, assim, tá abrindo agora, 1º de novembro, a gente ainda não abriu as vendas, porque tem toda uma situação que são os documentos que o hotel tem que ter para abrir, né? Então, a gente só precisa ter isso na mão para conseguir dar o start das vendas. Então, o ideal era abrir vendas com 2 meses de antecedência, 3, 6. Esse era o ideal. A gente abriu o Cian, agora a gente viu o quanto é difícil você abrir vendas tão perto assim do dia da abertura, né? Mas Foz está assim, vai dar tudo certo, a gente está vendo, está acompanhando, então é muito nítido que vai abrir mesmo, né? E tá assim, o pessoal de vendas até do hotel, eles estão viajando, estão negociando, tá todo mundo ativo aí para a abertura de Foz. Para o final do ano, acho que o Cian, ele está com uma programação bem legal, não está totalmente vendido ainda, tem bastante vaga ainda para vender, né? Tem bastante disponibilidade. Vi, Decoro, você tem informação de como Coro, está? geralmente, essa época de final de ano lá é bem concorrido. Eu Bem posso concorrido, confirmar né? se ainda tem vaga, mas se tiver é pouca coisa. Nordeste, né, gente, final de ano, já, essa altura já está praticamente tudo vendido, mas... e ainda mais lá, que é um produto super luxo, super concorrido, mas se tiver é pouca coisa, gente. Se tiverem demanda para lá, vamos... E tem vaga, né? Tem. E sempre tem, tá precisando muito de ocupação. Foz, a ideia é que a gente consiga abrir ainda para o final do ano, mas a gente ainda não consegue confirmar por conta essa questão que a Dai comentou da documentação, da obra, que ainda tem alguns pontos ali para finalizar, mas a ideia é a gente abrir o quanto antes. E aí, com certeza, assim que tiver, a gente pode já comunicar, vocês vão ficar sabendo aí, assim que a gente tiver. Assim que sair, assim, vai abrir mesmo, tá tudo certo, as vendas estão abertas, a gente vai gerar uma comunicação, vai mandar para o André, e ele faz o disparo para vocês, né, comunicando, o hotel abriu. É ótimo. E pensando não só, né, nos que a gente já tem aí a data fixada, né, mas a gente tem outras aberturas que são super estratégicas, importantes. Porto Alegre, a gente tem um Doubletree que vai abrir no Pontal. Então, é um hotel que a gente também quer o lazer trabalhando lá, por ser uma região ali de frente para o Rio Guaíba, é uma região de área verde no entorno, então a gente acredita que também a gente pode ter a demanda de lazer para lá. A gente sabe que Porto Alegre muitas vezes é aquela cidade que a pessoa fica uma noite para ir para Foz, fica uma noite para ir para as outras cidades ali, para Gramado, né, para o entorno, mas a ideia é, com esse hotel, a gente conseguir receber o lazer lá também. A gente tem outras aberturas aí previstas. Em destinos de lazer, Destinos de né, lazer, a gente ainda não pode ir. Que ainda não está certo, assim, não é oficial, mas com certeza tem aberturas bem importantes aí para o próximo ano em destinos de lazer com estruturas de lazer. Em Atlântica aí no radar de vocês, que tem muitos produtos de lazer, muitos produtos em cidades ali que são estratégicas também para o lazer, no radar aí para abrir. Então tem bastante coisa para a gente trabalhar junto. Além desses que a gente já está em operação e já pode fazer negócios de imediato, a gente tem muita coisa para vir. Chance para perguntas, gente, alguma dúvida? Não? Vou aproveitar e uma última coisa. É importante vocês saberem que dentro do grupo da Brastou, além de quem trabalha com o lazer puro, a gente tem muitas operadoras que trabalham com viagens de incentivo. Então, eu acho que esse é um outro olhar que vale a pena vocês terem, porque existe essa operação que mescla, né, um pouco de eventos com a viagem, com um toque aí de uma programação exclusiva e tudo mais. Então,
Acho que esse é um outro olhar, e aí sim, também com muita antecedência, com bloqueio, com negociações especiais, com mais serviços inclusos e tal. Então, acho que isso também é legal estar no radar de vocês. Eu acho que é isso, gente. Ninguém mandou dúvidas aqui. Maríliazinha só mandou um beijo aqui para todo mundo, agradecendo no chat. Bom, a gente vai, como eu falei, está gravado aqui, depois a gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu, vamos mandar a apresentação aqui para todos. Dai, Victor, alguma última mensagem, alguma última recomendação? Só deixar, reforçar aí que a gente está à disposição, tem aí nossos contatos, e no que vocês precisarem, até mesmo esses feedbacks que a gente pediu, então, tem uma dica, alguma coisa que eu queria trazer, a gente está super aí aberto e à disposição de vocês. Combinadíssimo. E Dai, agradecer, né, gente, todo mundo aí pela presença, pelo espaço. Obrigado. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado a todos, obrigado, pessoal, obrigado e um abraço a todos. valeu, gente. Do Antes de Miguel. encerrar, Um abraço, antes de tchau, encerrar, tchau. deixa eu só Obrigada. aproveitar. Valeu, pessoal. Antes de encerrar, só para dar um recadinho bem rápido, aproveitando que está toda a galera do Nacional aqui, a gente queria encontrar com vocês de novo quinta-feira que vem à tarde, depois do feriadão. A gente vai ter um encontro para a apresentação das Montanhas Capixabas, que estão aí querendo se aproximar das operadoras e estão fazendo um trabalho nesse momento aí de estruturar produtos, conversar com fornecedores para entrar na prateleira de vocês. A gente vai mandar o convitinho hoje à tarde para todo mundo, tá? Coloque aí na agenda, esse programa vai ser na quinta-feira, dia 13, na parte da tarde, a partir das 2h30, mas mais tarde vai o convite. E mais tarde também todo mundo aqui recebe tanto a gravação como também aqui a apresentação e, claro, contatos do Victor e da Dai. Salvem os celulares deles na agenda já, porque qualquer dúvida ou qualquer demanda urgente é só fazer o Disque Atlântica, certo, meninos? Exatamente. Aí, obrigadão. Muito Valeu, André. obrigado. Obrigado, um Valeu. abraço. Tchau, tchau, pessoal. Abraço, Valeu, pessoal. gente. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau a todos. Obrigado. Bom dia, gente. Tchau. Obrigada, gente.